Meus nobres, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Então vamos ao nosso vídeo 2 de Língua Portuguesa Fundamental 2 CMAS 2021, um ano de aperfeiçoamento. Meus nobres, nós começamos com a telinha aí depois do almoço, hein? Às 13 horas e 49 minutos na Cidade de Sol, Paraiquara. Meus nobres, você prefere qual desses bolos aí? Normalmente o bolo de chocolate ganha disparado, concorda comigo? Concorda, com certeza. O bolo de chocolate é top. Mas eu chamo de bolo de chocolate por quê mesmo? Ele só tem chocolate? Tem mais nada a não ser chocolate? Não, tem açúcar, tem leite e outros ingredientes a mais. Quando eu chamo bolo de chocolate, na verdade, estou dizendo o seguinte, que prevalece nele o ingrediente chocolate. Ele tem mais chocolate. O sabor será de chocolate, mas é um bolo com outros ingredientes também. Bom, mas se eu dizer assim, rapaz, essa videoaula aí é de receita de bolo, é de culinária? Não, é língua portuguesa, só para você ter uma ilustração fantástica. Então, aula 2, aula remota 2, aulas gravadas, né? Língua portuguesa, vamos lá. Fundamental 2. Então, pensando no bolo aí, o bolo é composto de vários ingredientes. Antigamente, ou melhor, até 2019, 2018, a disciplina ela era dividida. Aula de gramática e aula de redação. Agora não. Colocou em uma disciplina só. Língua portuguesa vai tratar de literatura, que é leitura, interpretação, tipos textuais, gêneros textuais. Vai tratar de redação, que é a arte de escrever, e gramática, que você vai estudar aí as regras de escrita, a ortografia, a acentuação, a sintaxe. Então, agora é tudo misturado como no bolo. Prevalece o quê? Prevalece o idioma. Nobres, esse esquema aí, anote no seu caderno. Pode printar a tela, mas registre depois no seu caderno o seguinte. Anote no seu caderno, faça anotações, porque anotar ajuda muito a fixar o assunto. Preste bem atenção. E esse esquema aí vai te ajudar a estudar a gramática a tua vida toda. Fundamentalmente para o Fundamental 2, mas serve para qualquer série, para qualquer momento. Primeiro ponto, sociedade. A nossa sociedade é a sociedade brasileira. Culturas, valores, crenças, o futebol, o carnaval, né? Esse ano está suspenso por conta da pandemia, mas a cultura está em nós. A religiosidade, a economia, a forma de governo, tudo isso forma, e muito mais, na verdade, forma a cultura brasileira. Mas o que isso tem a ver com a língua? A língua, ela é fruto de uma sociedade. Eu não entendi, Roberto, como assim? Pense bem. Aqui nesse continente que nós moramos, sul-americano, tem vários países. E os outros falam outros idiomas. Falam inglês, falam francês, falam espanhol. Por que será? Por conta da colonização. No caso do Brasil, fomos colonizados por portugueses. E eles nos impuseram, né? Nos orientaram, nos ordenaram, nos mandaram falar e escrever em língua portuguesa. Isso foi um processo de escravização e dominação que a história explica muito bem. A língua ficou e ela vai se modificando com o tempo, porque se falava antigamente vossa mercê e agora se fala você. Bom, a língua muda? Muda. E a língua produz o quê? O que a gente faz com a língua? Normalmente produz textos. Agora mesmo um texto falado com vocês. Na tela tem um texto escrito. Mas a ideia de texto é muito ampla. Tem o texto não verbal, que são os desenhos, as imagens, as cores. Tem um texto verbal, que são as palavras faladas ou escritas. E tem um texto misto. Como assim misto? Mistura. Lembra do mistão? Pega o mistão, joga um monte de ingredientes e come. Pois é, o texto misto é igual ao mistão. Você coloca vários ingredientes, no caso, o texto verbal, o texto não verbal, o colorido. Quando o árbitro faz assim, ó, ele indica o quê? Vamos revisar essa jogada. E domingo tem, viu? Meus nobres, outro ponto importante é a função. Todo texto tem uma função social. Decora aí. Todo texto tem uma função social. Mais uma vez, todo texto tem uma função social. Volta à primeira tela. Olha para isso. Que massa. Alguém pode querer fazer e não sabe o passo a passo, vai pegar o quê?
E isso vai pegar um ingrediente, uma receita, na verdade. A receita vai dizer quais são os ingredientes, quais são as composições e como fazer um bolo, não é isso? Isso quer dizer que socialmente uma receita tem qual função social? Orientar, ensinar. Roberto, eu não entendi, não. Eu estou te explicando uma coisa que você vai guardar para a vida toda, vai salvar para a vida toda. Todo texto ele tem função social, ou seja, ele serve para alguma coisa. E todo texto tem o seu leitor. E o leitor ele tem uma recepção do texto. Como assim recepção? Ele pode ser instruído, ele pode ser orientado, ele pode ser alertado, ele pode ser convencido. Então, a recepção fecha aí o ciclo da sociedade, língua, texto, função e, obviamente, fecha no leitor. Mas a plataforma? A plataforma é onde está o texto. Isso faz toda a diferença. Se eu abro a página policial, o conteúdo ali são ocorrências policiais. Tá vendo? Se eu pego uma sessão de humor no jornal, aquela parte de humor no jornal, eu tenho apenas piadas e coisas engraçadas. Então, o local onde está o texto, a plataforma do texto, ou o tipo de texto, geram já muitas interpretações. Vamos lá? Meus nobres, aqui é o passo a passo. Lembra da receita? Vamos ver aí alguns ingredientes para interpretar bem um texto. A aula de hoje e da próxima semana vamos trabalhar com interpretação textual, que é a grande chave do sucesso na aprovação, na qualificação de todos nós, de todos nós. Intelecção textual e interpretação de texto. Primeiro, o conceito. Ó, busque sempre o conceito. A interpretação é a habilidade de entender textos, entender texto, compreender o texto, interpretar o texto. Quais textos? Verbais, não verbais e mistos. Isso faz a diferença em qualquer ambiente, ambiente familiar, ambiente escolar, todo o nosso ambiente, todos nossos contextos, a gente está interpretando o texto o tempo todo. Alguém faz um gesto, faz um sinal, ou faz uma pausa, você percebe que aquela pessoa quer passar alguma ideia. Para uma boa interpretação são necessários alguns ingredientes. Primeiro ponto, disposição para aprender. Se você não quiser aprender, você não vai aprender. Mas se você quiser aprender, se esforçar para aprender, pegar o seu caderno, anotar, copiar, pegar o dicionário, perguntar no WhatsApp, pesquisar nos canais bons da internet sobre os assuntos que você quer aprender, você vai longe. 2, noção sobre o tema, sobre o assunto lido. Então, para eu interpretar o texto, se eu tiver já um conhecimento sobre o assunto, vai me ajudar bastante. Imagine se o assunto for o time de futebol que você prefere, e aí fica show de bola, não fica não? Porque aquele time que você curte, que você compartilha, que você está presente, assiste os jogos, quando fala nele, você interpreta melhor. Então, a interpretação tem a ver com o meu conhecimento de mundo? Muito. Aquilo que você já conhece, já leu, já escreveu, já comentou, já vivenciou, a interpretação fica muito mais presente em você. Item 3, noções sobre a língua, vamos chamar de PAC. Pontuação, acentuação e conjunções. Roberto, não entendi, não. Eu preciso saber gramática, saber a linguística para entender um texto, vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Por quê? Quando você para num ponto parágrafo, você dá uma pausa e você vai refletir sobre as ideias anteriores. Pense bem, uma vírgula também. A vírgula ela tem várias situações na gramática. Se você disser assim, pessoal, galera, nobres, estão entendendo? Quando eu falo nobres, estão entendendo? Do nobres para estão entendendo, tem uma vírgula antes. No meio tem uma vírgula. Por quê? Porque quando eu chamo alguém, eu uso o vocativo. E o vocativo é um termo que eu uso com pausa. E a vírgula representa muito bem essa pausa. Acentuação gráfica. Se você disser assim, olha, ele tem a verdade. Ele é um único ser, é uma única pessoa. Tem é o verbo ter no singular, uma única verdade. Mas se eu disser assim, eles, quer dizer, várias pessoas, eles têm a única verdade. Bom, agora vai mudar apenas uma coisa: o acento circunflexo. Vixe! E aí, quando você domina esse conhecimento que o tem sem acento é singular e o tem com acento é plural, aí você já interpreta um pouco melhor.
as conjunções são as queridinhas da interpretação. Se eu disser assim, olha, fale, mas não fale tudo. Está cansado, mas não durma. A palavra mas deu a ideia de quê? De algo contrário, algo adverso, algo não esperado. Opa, então eu já sei que o mas é uma conjunção que indica que existe uma contrariedade. Mas se eu disser assim, eu e você, esse i, o e, é uma conjunção aditiva, indica o quê? Soma. Então, dominando esses conceitos de pontuação, acentuação e conjunções, que a gente chama de PAC, vai melhorar muito a sua interpretação. Quarto ponto, e a gente nota que foi muito abandonada, é a consulta ao dicionário. A consulta foi abandonada, e o dicionário também foi abandonado. Manusear o dicionário, uma palavra nova, um vocábulo novo, ou então aquela que você já conhecia, mas de repente surgiu uma dúvida na escrita ou no significado, o dicionário te ajuda bastante. E a gente recomenda a vocês aí o dicionário da Academia Brasileira de Letras. O link está até abaixo aí da expressão, porque é o dicionário oficial da cultura brasileira. São eles que tiram dúvidas. Nós teremos uma atividade para a gente exercer esse comando na internet, tirando dúvidas com a Academia Brasileira de Letras, mas fica para uma outra aula. Bom, então manusear o dicionário te dá o quê? Mais vocabulário. Por que eu tenho que dominar o dicionário? Por que eu tenho que manusear o dicionário? Eu já não sei muito, sabemos, mas precisamos saber mais, porque as palavras vão evoluindo com o tempo. Evolua com o tempo e as palavras também evoluem. E se você disser assim, ó, crush, chama o seu crush aí. Não é a língua portuguesa, mas daqui a um tempo incorpora, ou seja, o idioma vai incorporar e eu já vou ver o significado. Se eu disser assim, que coisa esdrúxula. Ixi, esdrúxula não é muito velho isso, é pouquinho. É uma coisa estranha, diferente. Então, o dicionário vai te dar essa bagagem. Meus nobres, nossa aulinha hoje vai encerrar aqui, certo? Na próxima aula a gente explica o que é texto, quais são os tipos de texto, mas para casa, para ficar uma coisa legal também no nosso primeiro encontro aí, no nosso segundo encontro, no segundo vídeo, façam a seguinte atividade. Eu vou falar para vocês, então prestem bem atenção. Falar pausadamente e vou repetir. Qual é a atividade para casa? Pegue um texto qualquer. Pode ser revista em quadrinhos, pode ser um poema, pode ser uma letra de música, pode ser algum livro didático que você ainda tem em casa. Pegue o que você tem para poder ler, uma bula, não importa. Onde tiver um texto, leia. Leia com atenção. Pode copiar esse texto no seu caderno de língua portuguesa, né, de 2021. Já vai inaugurando seu caderninho aí. Copie esse texto. Se tiver um dicionário, pega o dicionário e anote as palavras que você achou diferente. Ou aquela que, se você conhecer todas, escolha umas 3 e amplie o conceito, porque às vezes o dicionário, às vezes não, o dicionário tem sinônimos, ou seja, tem mais significado do que a gente conhece. Então, pesquisar um texto, copiar esse texto no caderno, verificar algumas palavras no dicionário e colocar a sua interpretação textual do texto que você leu. Então, atividades para casa são essas aí. Repetindo, encontrar um texto qualquer, de qualquer tamanho, de qualquer gênero, conteúdo que você possa, depois que a gente socializar, copiar esse texto no caderno, pegar o dicionário e encontrar palavras que você não conhecia ou que conhece, vai ampliar os significados, e anotar, fazer um pequeno resumo do que você entendeu do texto. Meus nobres, por hoje é só da nossa aula aqui. Obrigado pela atenção, pela paciência. Vou postar essa aula no nosso canal Gramática Nobre. Se você passar por lá, se inscreva, curta, compartilhe, deixe um comentário lá legal, uma dúvida, uma curiosidade, uma sugestão de aula, que a gente vai ler os comentários e fazer aulas pautadas nos seus comentários também, além de seguir o conteúdo programático do nosso livro de língua portuguesa, do Américo Souto, né? O CMAS. Então, a gente vai usar as redes sociais também para aprendizagem. Então, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu like. Meus nobres, obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima. Se Deus quiser. Valeu! Até a aula 3. A aula 3 a gente continua com interpretação textual.